E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Arsênicos. E hoje eu darei início à série que eu estou chamando de O Pai. É uma série que, em combinação com a série do Casado e do Solteiro, conterá informações ou perguntas, enfim, assuntos relacionados à vida de alguém que é pai ou que quer se tornar pai. Eu acredito que esse vídeo aqui ele poderá ser um pouco mais curto que os demais, porque eu acho que, enfim, eu vou começar com as considerações iniciais, mas vamos desenvolvendo aqui, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer-lhes pela presença, sendo você novo por aqui ou não, tá? Eu espero que você se sinta bem e espero que as informações que aqui você venha receber sejam de uma certa forma úteis para você, tá bom? Vamos lá. Qual a motivação para fazer um vídeo dessa natureza? Eu acredito que muitas vezes nós tomamos decisões sem saber exatamente por que as estamos tomando, E eu não sei se isso é muito legal. Os prejuízos de se deixar ser levado quando são decisões pequenas é um pouco mais tranquilo, é algo administrável, O que eu vou comer hoje à noite, acho que isso eu falei no outro vídeo também. Que jogo de videogame eu vou comprar? Eu lembro que quando eu era criança, que eu tinha ganhado meu videogame, eu tinha que ser muito cauteloso na escolha, mas muito cauteloso mesmo. Porque, salvo engano, era tipo uma fitinha no aniversário e uma fitinha no Natal. Então, se a escolha fosse errada, se ela vir. Só que quando falamos de ser pai, é uma coisa um pouco diferente. Eu acredito que existam muitas coisas boas em ser pai, tá? Mas eu acredito que o planejamento também seja muito interessante. Porque a vida da pessoa, vamos colocar assim, a pessoa que é responsável, a pessoa que entende a necessidade de exercer uma boa paternidade, a vida muda. A vida muda e muda bastante, Para aquele camarada que é solteiro, por exemplo, e qualquer lugar é lugar, sei lá, o nômade digital, o cara que, sei lá, gosta de viajar de um lugar para o outro, ou não, ou que gosta de ficar em casa, mas gosta de ter sua rotina, de fazer suas próprias coisas, sem se preocupar com o horário. Então, assim, envolve várias coisas aí, Estamos falando da educação, estamos falando do amor, estamos falando da abdicação, estamos falando do contato com a mãe da criança, estamos falando muito provavelmente do contato com a família da mãe da criança, ou do seu contato mesmo com o mundo exterior, Então, assim, eu acho que é muito importante que nós venhamos a pensar: a paternidade é pra mim? Será que dá certo essa questão de eu ser pai? Essa é uma pergunta que cada um deve responder individualmente. E para tanto eu reuni um conjunto de informações que eu vou falar inicialmente, mas que com o passar do tempo a gente pode ir aumentando aqui, a depender da necessidade, a depender da importância desse material. Tá certo? As coisas que eu tenho considerado assim como muito importantes para que cada um que quiser, venha pensar, são as motivações, por que você quer se tornar pai antes de mais nada,
o ensino da criança, o seu tempo, a espiritualidade, finanças, os seus próprios traumas e outros assuntos relacionados. Tá bom? Nesse episódio de hoje, eu vou falar basicamente sobre as motivações. Por que alguém decide se tornar pai? Eu lembro que há muitos anos atrás, né, eu estava folheando uma revista Veja, e nela falava-se sobre a questão do quanto se custava para ser pai, qual a despesa financeira que um filho representa ou representava para uma família de classe média do Brasil. Talvez aí uma reportagem de, sei lá, de 20 anos atrás, ou algo do tipo. E ao que eu me lembre, estava se falando lá sobre algo na casa de R$1 milhão. O que é que dá na cabeça de um jovem como eu era ao ler uma coisa dessa? Poxa, então se eu quiser ter um filho, então, e se eu for da classe média brasileira, então a gente está falando aí de eu ter um gasto de R$1 milhão. Sem contar o gasto que eu representei também para os meus pais, né? E é interessante porque é difícil mensurar. Eu acho que eu era uma pessoa econômica, eu sou uma pessoa econômica, né? Nesse momento da minha vida que às vezes eu me permito, quando possível, né, comprar uma besteirinha a mais e tal, mas mesmo assim, carro com quase 20 anos de uso, né, roupas baratas, se não de segunda mão. É muito interessante isso, né? Só que tem um ponto também que eu achei bem curioso, que assim, eu não lembro bem da reportagem, então eu não posso ser leviano. Mas, quando a gente pensa na questão da paternidade sob o ponto de vista financeiro, eu acho que a gente já toma um baque, a gente já toma um susto, porque do ponto de vista financeiro, na sociedade que a gente vive hoje, um filho representa basicamente despesa, do ponto de vista financeiro, tá? É muito diferente, por exemplo, eu sou péssimo em história, mas o meu pouco conhecimento me permite deduzir que há séculos atrás a questão de ter filho era importante porque o filho, além de tudo, representava também uma certa previdência, no sentido de que o filho iria trabalhar, os filhos, né, e iriam ajudar a sustentar os pais na velhice. Então, assim, hoje mudou. O que antes era até uma questão assim de lucro, hoje passou a ser despesa. Mas aí eu venho para a pergunta essencial. A gente deve olhar a questão de ter filho ou não ter filho do ponto de vista financeiro? Será que realmente esse é um bom ponto de partida? Eu acho que não. Eu acho que a questão das finanças, elas devem ser consequência, tá? Os motivos que, ao meu ver, podem ser levados em consideração são coisas do tipo não haver motivo, né? Esse é um motivo, na verdade, muito bom, pelo menos do meu ponto de vista, na minha ignorância no momento. Eu já perguntei a algumas pessoas, né, o que fazem elas pensarem ou quererem ter filhos. Tem pessoas que falam que é bom deixar uma semente na terra, né, para eu não desaparecer por completo, ou simplesmente não há motivo, ou é assim que as coisas são, a manutenção da vida. Então, assim, quando se entende como algo natural, eu acho que isso é muito bom. E eu acho, olha aqui, eu não quero botar minhoca na cabeça de ninguém, cada um deve assumir sua própria responsabilidade. Mas eu também penso assim, de maneira inicial, se você pensa, por exemplo, quando você pensa na questão de ter filho, se é algo que assim, que você se sente bem com a possibilidade, é algo agradável, ou é algo que não te incomoda,
eu acho que já é um passo bacana, né? Tem gente que se sente meio aterrorizado com a ideia de ter filho, ou que não quer, porque acha que a vida é muito mais importante, a vida própria é muito mais importante. Então, assim, quando a pessoa já começa por esse ponto de partida, eu imagino que a melhor coisa que ela pode fazer é simplesmente não ter filho. Porque com filho, e se, de novo, se você quiser se tornar um pai que ama seu filho, que entende a responsabilidade, entende o que significa paternidade de verdade, sacrifícios serão feitos. E isso é quase que inevitável. Eu não consigo, pelo menos até hoje, na minha curta experiência de vida, eu ainda não consegui ver uma pessoa que consegue ser excelente em todas as áreas. Excelente nos negócios, os filhos estão super felizes, a mulher também, vida social, cristão, e um ótimo esportista, sabe? E acompanha os filmes e as séries que estão sendo passados e sabe de tudo. Alguma coisa fica para trás aí nessa história. É o que eu penso. Então, assim, se você está pronto para abrir mão de certas coisas, eu acho que essa é uma boa motivação. No meu caso, por exemplo, eu não estou morando hoje no meu país de origem, que é o Brasil. Tem vantagens, e eu gosto de morar aqui, diga-se de passagem, né? Embora não seja perfeito. Mas eu entendo também que para a criação dos filhos, está sendo mais conveniente ficar aqui. Por diferentes motivos. Aqui eu consigo, mesmo que não sendo rico, né, mas eu consigo pelo menos trabalhar um pouco menos, não preciso me preocupar com muitas despesas que uma pessoa da classe média tem. Uma pessoa que tem um filho que está na rede pública, nesse ponto até que é um pouco mais tranquilo, mas numa escola assim um pouco mais cara, tem escolas aí que realmente estão complicadas. Então assim, é um sacrifício de minha parte até um certo ponto, sem querer ser hipócrita, né? Eu mudei a minha vida, né? E assim, eu estou abrindo mão de coisas pessoais que fazem parte do meu país em prol da minha mulher e dos meus filhos, né? A parte do meu tempo também. Aqui na Holanda existe um conceito que a gente chama de papadar. Papa de papai, né? Painho, como se fala na Bahia, e dar é dia, day. Então, assim, aqui a tendência é que os pais, eles cuidem dos filhos, né? No Brasil já tem aquele conceito da babá, por exemplo, da pessoa que fica com o seu filho enquanto você está trabalhando. Então aqui as crianças vão para a escola e quando voltam é natural que um pai ou o pai e a mãe, né, estejam disponíveis para buscá-lo na escola ou deixa no after school por algumas horinhas e depois já volta. Mas arrumar a casa, né, preparar comida, botar para dormir, dar banho, tudo com a gente, né? Quer dizer, eu estou abrindo mão de coisas para fazer no meu tempo livre, porque eu entendo que a criação das crianças, o dia a dia, a manutenção, também são muito importantes. Entendeu? Outra motivação. Meus pais erraram, então agora eu quero acertar. Eu ainda coloquei aqui 3 pontos de exclamação, porque eu acho que esse ponto é perigoso. Por que isso? Às vezes, quando os nossos pais erram com a gente, existe uma chance de que seja criado um trauma dentro da gente. E essa questão de trauma, ela é um pouco complicada, porque nós podemos procurar vários tipos de estratégia, podemos querer fugir dela, não pensar sobre o assunto, se ocupar com outra coisa, morar bem longe da causa dos nossos traumas. Mas se o trauma, é o que eu penso hoje, né? Se o trauma não for resolvido de frente, não for abordado, não tiver um nome próprio, existe uma chance de que o trauma não vá embora, por mais que você procure subterfúgios. Você simplesmente ajusta a sua vida para que o trauma, né, ele se torne suportável para você, o que eu não acho muito legal.
E tem gente que ao invés de querer resolver os traumas com os pais, o que é que fazem? Querem ter filho para de uma certa forma quererem corrigir isso. E perceba, eu acho que a paternidade pode até dar certo, né? A pessoa pode se dedicar, se tornar um bom pai, acertar onde o pai errou. Mas o trauma pessoal não vai ter sido curado. E isso também pode trazer algum tipo de prejuízo para o filho. Porque isso pode te fazer, tô dando uma de psicólogo aqui agora, mas isso pode te fazer ter reações até meio opostas, exageradamente opostas do que aquilo que você sofreu. Exemplo, pessoas que tiveram uma criação muito rígida correram o risco de se tornarem muito liberais com os filhos. Pessoas que receberam não a vida toda passaram a falar sim para tudo que os filhos pedem. E se você tiver uma postura que é oposta àquela que te foi passada, será que também não seria danoso para o seu filho? E será que você não correria o risco também até de trazer um prejuízo para o seu filho? Se ao invés de querer ter filho para curar seus traumas, será que não seria melhor você primeiro procurar a cura dos seus traumas e quando você estiver bem, aí sim você procurar ter um filho? São questionamentos. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Tá? Uma outra motivação que tem que ser analisada com muita paciência, com muito carinho. Para ficar com a mulher. Sim, tem pessoas que isso acontece mais com mulher por razões óbvias, né? Porque é a mulher que acaba carregando a criança por 9 meses. Mas eu acredito que existam homens também que, para garantir, entre aspas, que aquela mulher ficará com ele faz um filho nela. E o filho pode se tornar, nesse contexto, né, uma moeda de troca. Pode se tornar um motivo de discussão ou de uma união tóxica. Será que isso seria uma coisa bacana para um filho? Eu acho que não. Eu não posso nem dizer que isso é a moda antiga, porque tem coisas que eu encaro como aquilo que é o normal, porque na qualidade de cristão, eu acredito que, bom, é isso que a Bíblia me passa. Que o que um homem cristão deve fazer, se ele quiser ter filhos, é procurar ter uma relação estável com a mulher. Né? E não querer ter filhos para pensar em estabilizar uma relação com a mulher. São caminhos bem diferentes. É o que eu penso. Eu não acredito que filho segure relacionamento nenhum. E graças a Deus por isso. Eu acho que uma criança não tem a obrigação nem a necessidade de, então, tenra idade, carregar uma responsabilidade aí de um ato irresponsável de um pai ou de uma mãe. Né? Então, assim, esses pensamentos ou questionamentos, eles são muito melhor feitos quando você está solteiro e não tem filho, porque assim você pode se prevenir e pensar sobre eles todos. Só que tem uma questão também que é muito interessante. Se aconteceu, você também pode mudar suas atitudes. Eu acho que existe sempre a possibilidade da mudança, né? Então são vários pensamentos que são interessantes de se considerar, penso eu. Tem uma outra motivação aqui, que é a questão de acontecer sem planejar. Dizem que, uma vez eu ouvi há muitos anos atrás, que, sei lá, de maneira geral, né, lugares que tem carnaval em fevereiro, existe uma tendência de ter uma taxa de natalidade um pouco maior no mês de novembro. Porque tem pessoas que acabam fazendo sexo desprotegido com pessoas desconhecidas, de maneira casual, mas
que podem gerar consequências para a vida toda, na forma de um filho, por exemplo. Se acontecer sem planejar, o que é que você vai fazer, né? Eu sou adepto da ideia de se manter Eu acho que isso é muito importante. Eu não sei, tirar a vida de uma pessoa, independente de se ela tá na barriga, se não tá, né? Eu confesso aos senhores que uma vez aconteceu, né, de eu ter... Interessante, né, se abrir assim dessa maneira. Mas aconteceu de eu ter tido uma relação desprotegida, né, com uma mulher, tem muitos anos atrás. E logo em seguida recorremos à pílula, né, o método anticoncepcional. O nome anticoncepcional me traz até agora uma ideia de relativa tranquilidade, porque é antes da concepção, é algo que impede a concepção. Mas eu confesso aos senhores que até hoje, quando eu lembro disso, me dá uma sensação assim de... Será que eu errei? Grande chance de que não aconteceria nada, mas... Será que errei? Será que não errei? Bom, nenhum de nós é perfeito. E se tem alguém ainda que imagina que o arsênico seja certinho, tá aí. Mais um erro. Hoje eu entendo que foi um erro, né? Mas também pode haver o perdão. Até peço perdão, inclusive, aqui pelos meus hiatos aqui na fala, porque é uma coisa que eu já tem muitos anos que eu falei sobre isso, eu acho. E falar sobre isso é um pouco estranho. Se tiver até alguém que tem mais conhecimento nas questões biológicas, pode até esclarecer isso, né? Quando começa a vida. Enfim. Então, senhores, eu acredito que seja muito importante se pensar sobre esses aspectos, sabe? Se você quer ser pai, pensa direitinho sobre como deve ser, sobre como se preparar. É bom conversar com a companheira também, com a esposa. O que é que ela pensa, quantos filhos, como é que vai ser a vida. Tem gente que gosta de andar conforme as circunstâncias, que pode ser legal. Mas eu acho que também um preparo pode ajudar bastante. É o que eu penso, né? Talvez eu vá falar sobre aspectos meus, pessoais, mas o que eu posso dizer aqui no meu caso, né? O início da nossa produção foi inesperado, o período foi inesperado, mas a gente, graças a Deus, conseguiu ir se planejando, pensando direitinho, vendo o que a gente quer e as coisas foram acontecendo. Então, enfim, o meu objetivo aqui, como eu disse no começo, não é dizer para ninguém o que deve ou o que não deve fazer. São questões muito íntimas, muito pessoais. Mas que você pense direitinho, né? É para você, não é para você, sabe? Estar pronto, pelo menos em tese. Tem muita coisa que você só vai saber na experiência. É isso, meus nobres. Muito obrigado por até aqui terem estado, tá bom? Que Deus os abençoe muito. Se quiserem comentar, concordar, discordar, com respeito, tá aí a seção de comentários, tá bom? Forte abraço e paz.